Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o Habitat, fundo de papel aí, pegada mais high yield. Vamos ver aí como é que ele tá. Galera, esse fundo ele tá meio morto, viu? Para falar bem a real, assim, dar a real em vocês. Tá morto. É um fundo que ele passou por uma emissão, tá aí com seus 814 milhões de patrimônio, patrimônio em R$ 100. A cota mercado tá bem abaixo, né? O mercado bateu bem nele. Teve um yield de 13% em relação a essa cota de 94. Um ponto, galera, que ele. Vamos aqui para a distribuição dele, que até que nesse mês ele não sofreu tanto assim com a deflação, né? Ele conseguiu se segurar meio até de forma satisfatória, viu? Digamos. Eu não achei todo mal, eu achei que viria até pior, mas conseguiu se segurar, né? O que é bom. Há como algumas alocações no mês, a gente consegue ver as taxas, né? A maioria é IPCA mais 10 e duas aqui IPCA mais 11 e IPCA mais 2,5. Bom, ajuda a melhorar um pouco o prêmio do fundo. Teve uma outra alocação de IPCA mais 10,3, foi liquidada durante outubro. E a quarta emissão de cotas, a taxa média dessa emissão é IPCA mais 10,68. Então o fundo investiu 91 milhões nessa taxa de IPCA mais 10,68. Tá bem, assim, tá bem mais ou menos, viu? Pode falar a real. Bem mais ou menos. Poderia ser bem melhor essa taxa, né? Minha visão, por risco que o fundo tem, tá muito baixa. Falando em taxa, galera, vamos aqui, ó, vamos sair um pouco da ordem, só pra vocês verem uma coisa. No mês passado, a taxa da carteira desse fundo estava em 9,87. Nesse mês pulou para 10,6. Mas, pelo que a gente conseguiu ver, não teve muita mudança. Será que dá para confiar nesses números? Eu fico meio ressabiado, porque é uma diferença assim de quase de 1% por um mês para o outro. E se você pegar o que foi alocado, né? O grosso da alocação está em IPCA mais 10, né? Enfim, eu fico vendo assim, eu fico meio sem entender, né? Será que o número estava errado? Enfim, e é engraçado, porque a gente vem acompanhando esse fundo mês a mês e a taxa média da carteira dele só vem caindo, 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 caindo. Aí do nada ela vai e sobe e a alocação se manteve mais ou menos a mesma dos últimos meses. Eu achei meio estranho. Enfim, DRE dele no mês. O grosso da receita veio aí de juros, né? Nesse mês não teve muita receita divina de atualização monetária por causa da deflação e tudo mais. O fundo teve um resultado de 1,07, pagou R$ 1, até que não foi tão ruim assim, pessoal. Ele conseguiu se segurar de forma, como eu disse, satisfatória. Claro, o risco que o produto tem e tudo mais, perder parar pororô, é muito pouco. Mas, no cenário atual de deflação, se segurou de maneira interessante. De um pouco pelo tipo de ativo, um foco maior em CRIs, tem um pouco de fundo imobiliário, um pouco de liquidez, já falei com vocês, né? Fundo imobiliário em fundo de CRI mata, e quando é fundo high yield, mata mais ainda. Ele trabalha bastante com loteamentos e multipropriedades, né? É o foco de atuação desse cara, e ele é bem diversificado por securitizadoras, né? A gente consegue ver, ó, ele tem 50% da carteira com proteção contra a deflação. Isso ajuda, né? Isso ajuda bastante ao fundo a conseguir se segurar nesse momento de deflação. Já um pouco da taxa média da carteira dele, como eu comentei com vocês, para mim o número tá. Alguma coisa tá errada. Ou o número vinha caindo e estava sendo calculado errado, ou subiu e foi calculado errado, porque não consigo entender onde é que o fundo teria que dar uma guinada assim para conseguir fazer essa taxa subir. Então eu fico meio curioso. Pode ser que ele tenha vendido um monte de operação ruim, e, enfim, cara, como eu falei, não está explicado, né? A queda nunca foi explicada e esse movimento contrário também não foi explicado. Então, a gente fica aí meio sem entender. Distribuição geográfica das operações, ele é bem diversificado, né? Não tem muito o que falar. As três estratégias que ele trabalha, estratégia core são os CRIs, de risco pulverizado, táticos são outros tipos de CRIs também, concentrado corporativo que ele faz giro, fundos imobiliários, liquidez é caixa, né? Então, como o fundo está alocado aí, e aqui a carteira dele, a gente consegue ver as operações, né? Ele até que tem uma diversificação legal, né? 3 operações acima de 5%, isso é bom. É o maior trunfo de um fundo high yield é ter uma carteira diversificada. Isso ajuda bastante. E aqui a gente consegue ver a taxa média da carteira dele.
Não tem a taxa média ponderada aqui embaixo, né? Tem só lá naquela posição. Enfim, aqui os fundos imobiliários que tem, né? Principalmente somente fundos de papel, né? Isso é bom, isso ajuda, né, o fundo a ter um movimento um pouco melhor, né? Se fosse fundo de tijolo seria triste. Os fundos que ele tem os CRIs que ele tem na estratégia tática de giro e o que ele tem de liquidez que ele coloca em outros fundos imobiliários. Eu não gosto desse tipo de estratégia, viu, pessoal? Acho muito ruim você deixar recursos que estão em caixa, né, que são o seu caixa, em ativos listados que sofrem com variações. Eu não vejo muito sentido nisso. Não é minha preferência. Claro que no momento de uma Selic muito baixa faz sentido, mas agora já não faz tanto. Então eu acho que a gestão que faz esse tipo de alocação tem que ficar muito ligada, vai, mexe e tal. Ó, putz, a gente tem Knip. Knip vai cair por conta da deflação? Se livra de Knip, porque se eu precisar do dinheiro, o dinheiro tá comigo. Eu tenho RBRR. RBRR não vai sofrer. Eu tenho Vigir. Não, Vigir não vai sofrer. Enfim, tem que ter esse tipo de malandragem, né? E aqui, as operações que ele tem em carteira, foco muito grande em loteamentos, conforme eu comentei com vocês, né? A gente vê aí várias operações. Esse fundo, que já foi por muito tempo, né? O famoso, né, o cagueta, né, de tudo que estava acontecendo dentro do HCTR, a gente conseguiu usar bastante. Então, por mais problema que o Habitat tem aí de questão de taxa, eu comentei e tudo, não tá conseguindo fazer uma alocação tão legal. Na minha visão, as alocações que ele vem fazendo deveriam ser pelo menos uma taxa de PCA mais 12 para justificar o risco do fundo. Ele teve o seu papel, e foi muito importante o papel que o Habitat teve no momento de entender o que estava acontecendo dentro do HCTR, a questão dos pré-pagamentos ocorriam toda hora e tal. Este cara foi praticamente o indivíduo chave para entender toda a ciranda e como é que funcionava a dinâmica. Para você que tá vendo o vídeo e não tá entendendo porcaria nenhuma, galera, o canal nasceu lá atrás, há praticamente um ano atrás, 11 meses, né? Com bastante vídeo falando sobre o que aconteceu no HCTR. São os vídeos antigões do canal, galera que tá aqui desde o início se ligou. É até engraçado, né? Porque a gente vê o tempo passando e como o movimento todo do HCTR parou, ele ficou parado lá, jogado no canto, a galera não assiste aqueles vídeos antigões, né? E de vez em quando aparece alguém no grupo, né? No grupo do Telegram. Você que não tá no grupo do Telegram, entra no grupo, o link tá na descrição. Pra quem não tá no grupo do Telegram e tal, é engraçado, né? Porque a pessoa às vezes manda lá no grupo, né? Perguntando assim: HCTR vale a pena? Aí você vê, tipo, não viu os vídeos das antigas. Então depois vocês têm uma playlist aí, se vocês quiserem assistir, se deliciar. Acho que tem uns 100 vídeos, né, na playlist. Enfim, cara, é isso aqui que tem pra falar do Habitat. Minha visão, o fundo tá indo. Poderia estar fazendo um trabalho melhor, poderia estar fazendo um trabalho um pouco mais ativo, um pouco mais de reciclagem de carteira, fez emissão recentemente. O problema, né, onde que tá morando o problema do Habitat? Tá aqui, ó. O problema do Habitat é esse aqui, ó. Cadê? Deixa eu achar aqui pra gente. Aqui, ó. Pronto, achei. O problema desse fundo é isso aqui. Ele tem um pipeline de operações e ele tem 250 milhões em tranches adicionais de operações que já estão em carteira. Operações essas que estão com uma taxa de juros, né, uma taxa, né, os juros da operação, né, IPCA mais alguma coisa, no caso tudo é IPCA mais ou menos IPCA mais 10, que estão fora da realidade do high yield de hoje. Hoje você tem fundos que estão conseguindo emitir e fazer novas alocações, por exemplo, Urca, né, o melhor exemplo para comparar esse fenômeno. Cara, por ele não estar conseguindo fazer novas operações e estar bancando essas tranches adicionais lá do passado, o que acontece? Como é que funciona essa parada de tranche adicional? Eu compro o CRI da garrafa azul, mas o CRI vem assim a tampa. A tampa é uma tranche adicional que vai vir lá na frente. Tá, mas eu tô aqui com o CRI da garrafa. Chega no momento do CRI da garrafa azul que fala, cara, a tampa tem que vir. Só que nesse momento, depois de passar um lapso temporal, lá atrás a gente tinha o CRI da garrafa azul IPCA mais 10 e com spread da NTNB de 5%. Então a NTNB estava IPCA mais 5, esse carinha veio IPCA mais 10 com spread de 5. Hoje a NTNB está mais ou menos próxima de 6. A tampinha da garrafa vem no spread antigo, vem naquela taxa antiga, então ela diminui o spread. Então você tem uma operação
que era para ter uma gordura de 5, não tem. No final das contas, no frigir dos ovos não dá 5, vai dar 4. E aí, seu fundo fica fora da realidade do high yield. Enquanto isso, o Urca tá fazendo o CRI do carregador, e o Urca pega o CRI nesse momento, estrutura o CRI no momento atual, e ele já estrutura com a taxa de PCA mais 11, 12, 13. Por quê? Porque é o momento. Por que acontece? Este CRI do carregador, se tivesse sido feito junto com o CRI da garrafa lá atrás, teria saído com a mesma taxa. Só que como a NTNB agora subiu, o spread ele se mantém. A NTNB aqui, ó, deixa eu pegar. O controle é o spread, minha mão é NTNB. A NTNB tá aqui embaixo, a taxa sai aqui. A NTNB sobe, a taxa sai no topo da da sua tela. Então o spread ele se mantém. Não é porque a NTNB subiu para IPCA mais 7. Tá, as taxas vão sair lá para a casa do chapéu, lá em cima. Enfim, o spread ele vai sempre se manter. Eu já gravei vídeo sobre isso. Eu vou gravar depois mais vídeos sobre esse assunto. Quero gravar um vídeo dedicado para explicar isso para vocês. E o ponto principal é esse. Como o fundo tem essas tranches, enquanto ele não liquidar essas tranches, ele não vai conseguir que o dinheiro novo que entra de emissões consiga pegar operações mais interessantes. Então o fundo fica travado. O que pode ajudar o fundo? Uma nova emissão. Claro, a cota está muito ruim, está muito abaixo, mas se ele consegue... Agora esse fundo, a XP comprou a gestora, né? Então ele pode fazer uma distribuição pela XP, botar o pessoal da XP para trabalhar bem, né? E com isso, vamos supor que ele consiga captar 500 milhões de reais. Ele pega os 250, liquida essas tranches ruins, ele vai ter que honrar, né? A não ser que ele venda o CRI. E aí, os outros 250, ele pode começar a colocar em operações em taxas especiais mais 13, mais 12, e aí ele vai conseguir fazer a taxa da carteira ir melhorando. E aí, o fundo também tem que fazer uma reciclagem. É aquela questão que eu falo para vocês, de estar sempre reciclando a carteira. Tá vendo que a NTNB vai subir e tal, começa a vender e começa a reciclar, bota o dinheiro no caixa, enfim, é um movimento. Não é fácil, galera. Falando aqui, parece que é super fácil. Não é. É super difícil, mas a gente não tá pagando 1% de 800 milhões de reais para, né, a taxa de gestão à toa, né? Se fosse né? Você não controlava o gestor. Enfim, fica aí o vídeo. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Fui.